todos estão. A última gestão durante o governo Trump tiveram pontos de verificação e checagem em Vermont. Às vezes alguma área familiar de férias, tinha hiking, tinha patrulha familiar, e isso resultou na prisão. E a maioria dessas prisões foram julgadas legais pelos tribunais. A polícia aduaneira também tem o direito de olhar o seu telefone, mensagens de texto, e-mails e laptop, quando você entrar nos Estados Unidos. Até mesmo se você for um cidadão americano. As pessoas acham que o cidadão americano não está sujeito a ter verificado os seus dados e ninguém tem esses dados, esse direito à privacidade na fronteira. Bem diferente dessas duas agências, temos também o que a gente chama de USCIS, que é o Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. O USCIS é uma agência para benefícios, para ajudar as pessoas a conseguirem ahn, o processo de legalização dos Estados Unidos, e o que elas fazem é decidir se você é ou não elegível para um green card, se você é elegível para a cidadania, ou até o processo de visto, até para vir para os Estados Unidos. Geralmente começa com essa instituição, essa organização, a USCIS. Eu não diria que não tem oficiais de lei no USCIS, mas não tem necessariamente uma divisão clara. Mas tem alguns limites entre a polícia aduaneira e o USCIS. Mas o principal é que essas taxas são pagas por taxas que as pessoas pagam para essas agências, mas não funciona com o dinheiro dos impostos do, dos cofres públicos. A gente sempre está recebendo ligação e mensagem de texto, e-mail e vídeo na TV falando da gente que o ICE está por todos os lados o tempo todo. Isso não é verdade. Eles não podem estar o tempo todo, por todos os lugares o tempo todo. Tem maneiras limitadas que o ICE pode fazer uma verificação. E eles também têm recursos limitados, né, para fazer isso. A gente sabe, eu sou advogada de imigração há mais de 25 anos e eu sei muito bem o que pode acontecer com relação ao ICE e todas essas coisas que podem acontecer. Então, como pode acontecer essa verificação do ICE? Primeiro, não é em volume, mas é na questão da previsibilidade. Por exemplo, indivíduos de imigração que têm uma acusação criminal e vão para julgamento no tribunal estadual, ou seja, por exemplo, aqui em Massachusetts, né, não o governo federal, não a corte federal, mas estadual de Massachusetts. Essas cortes, esses tribunais estaduais, por exemplo, se você está com uma acusação de trânsito ou pequenos furtos ou acidente de carro e você precisa deixar sua carta de motorista porque tem um acidente de carro, e temos esses casos criminais no Tribunal Estadual. Olha, a gente não vê, por exemplo, que o ISIS prender uma pessoa fora desse contexto. Por exemplo, vamos dizer que você mora em Lowell, aí você esqueceu sua carta de motorista e a polícia vai lá. O que acontece? Você vai ter que tirar a impressão digital, vai ter que ter a impressão digital, né, tirada na polícia, e aí, porque você está sem carta, por exemplo, e isso vai automaticamente para o ICE. E o ICE vai fazer um plano, dependendo da disponibilidade dos oficiais, para ir para o tribunal no dia da audiência. Eles vão para o tribunal por uma ofensa criminal, e aí eu posso pegar essa pessoa lá, por exemplo, no tribunal, o ICE, né? Então, o que isso quer dizer. A gente
Tem muitas razões pelas quais isso pode acontecer dessa maneira. Por exemplo, se a pessoa não, se for vítima de um crime ou se for uma testemunha de um crime, e não precisou tirar a impressão digital, então não vai estar no sistema do ICE. Mas se a pessoa está dirigindo sem carta de motorista, aí sim vai ter que tirar a impressão digital. Mas, por exemplo, se teve alguma briga familiar, namorado e namorada, e teve que ir para a polícia fazer a impressão digital, aí o ICE vai ter acesso. Então, isso não quer dizer necessariamente o tipo de crime, mas o quão comum essa situação pode acontecer. A gente falou do USCIS enquanto empresa de benefícios, então não está no mesmo nível de aplicação da lei, mas tem circunstâncias limitadas que a gente vê prisões pelo USCIS, SCIS, que é o que a gente chama de alguém que tenha um Final Order of Removal, que é o quê? É uma ordem para a pessoa que está no último caso, no último estágio do caso de imigração e perdeu o caso, e por isso eles não têm mais o direito de ver um juiz. Aí o USCIS geralmente vai alertar o ICE quando alguém tiver esse tipo de ordem, né, de removal order, de ordem de remoção, e aí o ICE vai lá e pega a pessoa. Contudo, a gente vê alguns limites de exceções, né, nesse caso, por exemplo, quando a pessoa é casada com um cidadão americano. Então, tem mais proteções. Quando você é casado com um cidadão americano, dependendo do tipo de processo, tem um pouco mais de proteção. Igual para pessoas com casos de acusações criminais. Geralmente, casos mais sérios pode deixar a pessoa inelegível para buscar esse benefício com o USCIS. Nosso conselho é sempre conversar com algum advogado de imigração antes de falar com o USCIS, tá? E da mesma maneira, opa, para alunos e pessoas que estão viajando, só um minutinho, eu vou consertar aqui. A gente vê realmente um- uma aplicação da lei mais significativa para pessoas que estão viajando internacionalmente, para fora ou para dentro do país, né? Desculpa, estou tentando arrumar o slide aqui, mas não estou conseguindo. Enquanto a Susan vai estar arrumando os slides, eu queria dizer a todos que se você tiver alguma pergunta quanto à sua situação pessoal, né, de imigração, temos um link para vocês pedirem ajuda jurídica, tá? A gente não pode responder perguntas pessoais aqui sobre os seus status de imigração, mas temos aqui disponibilizado um recurso para que você possa buscar essa ajuda legal. E o link está aqui no chat, tá? immigrationadvocates.org. Está no chat o link para você buscar aconselhamento jurídico. Muito obrigada. E também vemos aqui pessoas que estão procurando visto, viajando para fora dos Estados Unidos. E isso é uma maneira muito fácil para polícia aduaneira revogar esse visto ou negar esse visto, e aí vai começar o processo de deportação. A razão pela qual isso acontece é quando você entra e sai do país, o CBP, que é a polícia aduaneira, tem acesso ao seu histórico criminal, e eles olham para esses casos bem de perto, tá? Quando as pessoas estão entrando e saindo do país. Por exemplo, se algum estudante, algum aluno está vindo como visitante, que a gente vê muitas vezes a pessoa que tem que está mostrando uma intenção de imigração. Por exemplo, você vem para cá com visto temporário, mas sempre teve a intenção de ficar nos Estados Unidos. Como é que o CBP sabe disso? É aí que eles vão ver suas mensagens de texto, eles vão ver seus computadores, e quando eles vão ver isso, eles estão determinando que talvez você mandou mensagem para o seu namorado, para sua namorada, e que você está apaixonado, por exemplo, tá? E aí você está pensando em casar aqui. Aí a polícia do CBP pode ver isso aí, quando você está mandando mensagem, e aí eles podem achar suspeito que você não vai sair dos Estados Unidos, e
ver, achar que você está com intenção de imigração e aí podem apagar, podem revogar o seu visto. A gente vê bastante com alunos internacionais e fraude também, isso pode acontecer. Não tanto para quem já tem green card, mas para quem está com visto, que vem com visto de visitante, mas estão trabalhando, a gente vê uma remoção avançada, acelerada nesses processos. Quer dizer que o CBP pode encerrar o seu visto e não vão nem permitir que você veja um juiz. É muito rápido. Tenho certeza de que todos vocês estão vendo as notícias, que o ICE está fazendo blitz, né, todos os dias. E Massachusetts, olha, a gente não está vendo tanto assim, espero que a gente nunca veja. A gente está vendo muito controle visado já. Por exemplo, essas blitz, que a imigração vai para um shopping, um lugar público assim de movimento e começa a perguntar a identidade. Preciso ver a identidade. Eu não sei quem é que está lá, quem não está. É surpresa. A última, a última, a última blitz que a gente viu foi antes do Bush nos Estados Unidos, faz muito tempo. A gente viu em Massachusetts e também continua a ver essas remoções, essas patrulhas direcionadas, que aí é quando o ICE tem uma lista exata de quem eles já querem, quem eles já estão procurando, que eles acham que talvez tenha algum motivo de deportação, eles vão para casa dessa pessoa, para o trabalho e prendem a pessoa. A gente recentemente vê, logo depois o presidente assumiu, os oficiais do ICE é, entrando nos lugares em East Boston, Market Basket, tinha câmeras da Fox News, televisando, e isso foi para instigar medo nas pessoas, tá? Infelizmente é muito consistente com esse tipo de policiamento do ICE de, é, de visar uma patrulha. Outra coisa que a gente também vê, está tendendo a ver bastante, é a polícia ajudando o ICE, né? No governo do Obama, tinha o que eles chamavam de stay of removal, que é uma remoção, uma lei de supervisão. Por exemplo, se você está ilegal e você não tem nenhuma acusação criminal, você pode ficar aqui, não tem problema. Por exemplo, se alguém tinha é, filhos com deficiência grave, pessoas com problemas de saúde, eu tinha um cliente que tinha câncer nível 4. Então, agora com a administração do Trump, essas pessoas iam para esses agendamentos e o ICE estava lá para pegar eles já, ou até recebiam uma carta falando que eles tinham 60 dias para deixar o país. Isso foi muito comum durante o último governo do Trump, né, e agora também. É, a gente também acha que isso vai acontecer bastante nesse governo do Trump. Se você tem um appointment, um agendamento do ICE, se você tiver alguma coisa que está marcada, você recebeu uma carta do ICE, fale com o advogado de imigração imediatamente. Isso é prioridade. Se você responder o e-mail do ICE, se você receber uma mensagem de texto, falar assim, você tem 60 dias para deixar o país, uma carta ou uma mensagem de texto. Isso a gente espera que você converse com o advogado de imigração e responda imediatamente essas mensagens de texto e e-mails, tá? Mas só depois de falar com o advogado de imigração. Da mesma maneira que o policiamento pode acontecer de maneira geral ou sistemática em localizações específicas, é, a gente tem motivos para remoção. Nem todo mundo pode ser deportado. É, O ICE pode deportar alguém que não tem nenhum histórico de criminalidade. E aí pode deportar. O ICE não tem autoridade, de deportar essa pessoa. O que tem que acontecer é o seguinte: o indivíduo tem que ter razão para deportação. E tem muitas razões, infelizmente. Tá? O livro é gigantesco. E a fonte não é pequenininha, não é grande, não, tá? A, a primeira coisa que a gente fala mais
são imigrantes não documentados ou não autorizados. E não é muito, parece incrível, mas não é tão fácil definir o que está acontecendo, definir essa noção. Mas, por exemplo, pessoas que vieram para os Estados Unidos sem permissão e, e entrou com pedido de asilo, que é um visto de, chama U-Visa, né? O visto U, que é para vítimas de crimes violentos. Então, eu não chamaria essa pessoa sem documentação. Se eles são deportáveis ou não, isso depende totalmente do tipo de papelada que eles vão dar entrada e no histórico da pessoa. Se alguém que veio passou pela fronteira, nunca foi rendido pela patrulha, pela polícia aduaneira, e não tem nada pendente, essa pessoa, só que essa pessoa não tiver visto, tudo bem, mas se ela não tiver visto, ela é deportável. Agora, tem coisas que também não precisam de mais nada, são crimes graves, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico humano, ou quando você é, comete fraude falando que é cidadão americano e você não pode mentir e dizer que você é cidadão americano num formulário, por exemplo, marcar na caixinha que você é, porque isso vai seguir você, esse problema vai seguir você a vida inteira. E a gente vai falar um pouco mais disso para residentes permanentes, mas não é um green card que E esse processo, também a administração Trump está tentando fazer com que esse processo entre nos Estados Unidos também. Se eles tiverem sucesso na proposta de novas regulações, eles precisam de. A pessoa precisa estar presente menos de 2 anos, eles precisam não ter status, então eles não podem ter TPS ou ter o asilo pendente, e eles não podem ter procedimentos de remoção. Então, que eles não estão à frente de um juiz de imigração. A administração Trump está tentando tirar pessoas dos procedimentos de remoção. Então, qualquer pessoa nessa situação, especialmente aqueles que estão aqui há menos de 2 anos, devem falar com um advogado. Então, e se você perdeu a sua audiência, você está sujeito à deportação mandatória imediata. Então, ir para a Corte de Imigração é uma parte essencial do seu processo para garantir que seu status seja protegido. Então, a gente falou sobre eh, detentores de green card. Qualquer convicção de drogas pode causar problemas com os que têm green card. Mas possessão de maconha, isso é legal em Massachusetts, mas não é legal sobre lei federal. Então, se você tem maconha abaixo de 30 gramas, mas você está em Utah, onde ainda é ilegal possuir, se você for é, condenado, eles podiam ter tido cidadania, se tornou uma detenção mandatória e deportação mandatória. Então, é importante que qualquer pessoa fale com um advogado de imigração antes de viajar ou aplicar qualquer benefícios com o SCIS. Tem um novo ato chamado Ato Lake, ou não, o Ato Lake, que fala sobre uma detenção mandatória que você não pode nem falar com o juiz, você simplesmente é detido. O ato Lake and Riley expande quem pode ser segurado sob detenção. Então, essa fraude, quase todos eles vão para os de green card, tem é, acusações de violência doméstica e também violação de ordem de proteção. Algumas das novas leis é que
isso pode causar os seus próprios problemas de imigração. Então é importante para que todos entendam que não é crime estar nos Estados Unidos sem documentação apropriada. O único crime é a maneira que você cruza a fronteira. Isso é uma, mas muitas pessoas entram com visto e ficam com visto e Então, se aplica a qualquer lugar que você possa é, estar numa área particular ou uma área privada, ou uma área que você more ou espera privacidade. Então, essa é a definição legal longa. Esse direito vem da Constituição de Massachusetts, da Quarta Amendment, a Declaração de Direitos, e tem também um caso no Tribunal Federal que diz que a detenção do ICE não é uma garantia. Quando você, por exemplo, tem direito à liberdade, alguém precisa de um mandado. O ICE não tem esse mandado, precisa de um mandado específico para entrar sua casa, no seu espaço privado. O que é privado e o que é público? Para a escola, a gente pensa, será que a escola é privada, a escola é particular? A gente sugere que a maioria das escolas são públicas, né? As escolas têm, a maioria é pública, as escolas têm portas, têm políticas que não permitem o público geral entrar a qualquer hora, tem controle, né? A diferença é que a polícia, assim, a diferença é que E esses quando eventos for um evento de esportivos esporte, por exemplo, na estão escola, abertos que é mais aberto para membros da a... comunidade ou Isso seria a convidados, definição precisa de ver público versus se isso privado. aí é considerado como Se um tiver evento um público ou currículo privado, justificando na ou sua escola, isso particular, né? provavelmente seria Se privativo, porque for está apenas aberto algo que é para só para os os pais alunos das e para os crianças lá. pais, Então, aí isso é que considerado você deve particular. pensar quando Então, você você pensa tem que pensar sobre esse público tipo de versus coisa. privado. Se for um Como evento você particular ou pensar, um eu evento posso público na escola, fazer eu a posso minha escola deixar, privada se tornar eu minha quiser escola, ter fazer minha escola uma um escola jogo de particular? futebol ou esse tipo de É, jogo, posso e a botar gente uma responde sinapse que privada? provavelmente não. A Eu resposta não é sou provavelmente não. Eu não especialista sou em um privacidade, especialista mas se em eu privacidade, pegar mas se eu botar uma no placa e final na colocar na minha minha escola rua pública e dizer pública e assim, dizer ah, que minha a escola é rua é particular, privada, eu acho eu que não isso estou não quer dizendo dizer que essa sua rua é escola agora é privada. particular. Então, Então, você tem que pode pensar um usar senso pouco no comum. senso comum. É É, quando você pensa se uma coisa é pública ou é particular. Tem uma porta tem trancada? Tem uma lista de controle de um quem sinal entra e que quem fala sai? privado A sua e essa região área tem tem políticas e polícias presentes procedimentos que que levam à indicam que conclusão esse de que essa local escola é é privado. particular ou pública? Nós Tem tivemos muito muito medo medo também em sobre volta o dessas que eles chamam questões de de memorando de lugares localizações sensíveis. sensíveis e a Primeira gostaria coisa, que igreja, a da igreja legislação voltou a Trump ser, dessas tá, um localizações santuário, um protegidas. local protegido. É, Teve um teve processo ah, um que foi dado entrada processo pela feito instituição pelo Democracy Democracy Forward, que é Forward, muito interessante, e tinha mas tinha um memorando falando tinha que uma lei o que dizia memorando que de era locais tipo um sensíveis feito santuário, pela ICE, que dizendo quer que dizer eles que o não ICE não vão pode fazer fazer inspeção em patrulhamento em igrejas e escolas, escolas por igrejas, casamentos feitos em casamentos e outros locais tribunais sensíveis. e Isso foi locais retirado em janeiro de sensíveis. 2024. Mas isso foi retirado, É, foi revogado em entretanto, em 24 de Massachusetts, janeiro. produções de Contudo, em privacidade não Massachusetts, foram removidas, porque isso nas não foi constituições retirado. falam que áreas que É, são mas a privadas. Eles precisam Constituição ainda fala que de um lugares mandato para particulares entrar, para precisam ser de um disponibilidade. Então, só mandado, porque a é, memorando foi um removido, ainda tem mandado propriamente proteções dito para poder para as entrar. pessoas que prevenem Então, a, ainda tem a, proteções, né, o disponíveis para as escolas segurança para pública entrar prevenir que o ICE tenha sem um acesso. Eu falei mandato. bastante Então, eu sobre o falei que muito é sobre, sobre os mandatos mandado judiciais e judicial. tudo de mandato judicial. Isso quer Então, dizer o quê?
Vamos falar Vamos sobre a falar sua casa primeiro e da sua suas uma escolas. coisa, a Então casa vamos e a falar escola. sobre Vamos falar da casa. que Digamos que a a polícia tudo que está chegou na na sua sua casa. casa. E pela lei, Sobre a lei, a primeira coisa você que precisa precisa fazer é respirar. Primeiro respirar você fundo. respira fundo quando chegar alguém. A Sabemos gente que é sabe que é um estressante, mas estresse gigantesco, mas respira, respire primeira fundo. Mas coisa. E você pode falar para um sobre policial a calmamente. lei, você só pode Policial, qual é pedir o seu perguntar para nome? um Qual é a agente na sua sua porta agência? O seu sobre o número de nome, qual que é a sua identidade? identidade da Você agência, tem um tem um mandado? E mandato eu e eu posso posso ver o ver esse mandato. mandado, por Esse é o gentileza? seu É o seu direito. A gente direito. A não gente recomenda as pessoas não pode dizer não aqui se abrir você pode abrir a a porta ou não, porta, a se você gente deve abrir não a dá porta esse ou conselho não, porque porque tem as escolhas escolhas diferentes têm consequências diferentes diferentes. Então aqui a para gente não pode diferentes fazer nenhum pessoas. aconselhamento. Tem alguns Tem imigrantes que imigrante que estão está aqui aqui não morando documentados durante 30 30 anos, anos, o seus filho filhos tem autismo, a se criança tiveram nunca nunca fizeram nunca comete, cometeram crime. eles Se nunca eles cometeram forem pra crime. corte de E se forem para o Tribunal de imigração, Imigração, eles tem provavelmente uma eles vão chance que fazer eles o procedimento de green card de façam um 10 anos processo e vão sair com green card. de green Mas tem card de gente 10 que teve anos essa ordem de remoção que se abrir a e porta, recebam um eles green card, nunca mas vão ver o tem algumas juiz. pessoas que se eles Podem abrirem ser a porta, removidos do nunca vão país ver em um duas juiz ou e três vão ser semanas. removidos Então, do país em 1 ou 2 eu semanas. Então, recomendo a gente recomenda fortemente para que as se você pessoas estiver aqui que preocupado que o estiver ICE vá preocupado com para sua o ICE chegando casa, na sua você tem que porta, pensar a hora de fazer antes, essa decisão, consultando um a fazer advogado de isso ou imigração não, é competente. Você tem que pensar, será que eu devo ou não abrir a porta? Dependendo da sua situação. Então, vamos lá. Chegou a polícia na sua porta, você vai pensar, não vou abrir a porta para o ICE. Você tem que primeiro saber se realmente é o ICE. Porque você tem que abrir a porta se eles tiverem um mandado. Mas se eles não tiverem um mandado, se você não abrir a porta e eles tiverem um mandado, aí vocês vão ter um problema muito maior, tipo obstrução da lei. Então, como é que eu vou saber se é um mandado judicial? Primeiro você tem que ver o mandado em si e você tem que ler com muito cuidado. Aqui tá marcado a Corte Distrital dos Estados Unidos, tá marcado o mandado aqui, né? Tá escrito. E, mais importante ainda, tá assinado por um juiz. Então, as primeiras indicações é número 1, se ele foi enviado por um tribunal, se ele está assinado por um juiz e se ele está baseado em causa provável. Em causa provável. O ICE tem que ter, tá? Para poder entrar. A gente não sabe se é um mandado judicial válido. Se tiver marcado search and seizure, que é busca e apreensão, é diferente. Esses mandados que não tem marcado search and seizure, que é busca e apreensão, são um mandado administrativo, não é enviado pelo tribunal, concedido pelo tribunal. Se está marcando o Department of Homeland Security, já não é um tribunal. Se está marcado prisão de estrangeiro, né, que eles chamam de alien aqui. No local da assinatura, do ICE, tem que estar marcado Immigration Officer. O ICE não é um juiz que assina o mandado. Então, se for um mandado estadual, às vezes ele parece, como está aqui, um pouco diferente, talvez, não são sempre iguais, mas está marcado sempre mandado de busca e apreensão, o Tribunal de Massachusetts está do lado, embaixo vai estar qual tribunal, aqui no caso é o Tribunal Superior de Essex, no condado de Essex. E na parte de baixo do mandado tem uma assinatura do juiz ou do oficial de justiça ou do magistrado. Para as escolas, o critério é o seguinte: tem que ser enviado pelo escritório da Procuradoria Pública de Massachusetts. Tem o QR Code aqui, se você quiser pegar o seu celular aí no QR Code, você pode linkar diretamente pro guia que a gente tem. E eu acho eu acho muito, muito válido falar do procedimento, porque essa diferenciação do procedimento com relação ao ICE. Geralmente,
A escola, o que é uma escola? Uma escola que providencia educação pública para alunos, independente da cidadania. O escritório da Procuradoria tem, tem uma lista de coisas que você pode pedir para ser retirado de uma lista pública de nomes, nomes, telefones, é, a série, ou as participações, ou até as premiações. São maneiras de manter o diretório público, particular, privado. Se o ICE pedir uma entrevista de um aluno, a procuradoria pode falar que, porque a escola está sujeita à lei de privacidade, pode aconselhar a escola a dizer que a escola não confirma nem nega ou afirma nenhuma informação pessoal do aluno. Se o ICE perguntar se o aluno está lá, é muito importante falar que ele está ou que ele tá ou que ele não está. Você não pode nem negar nem confirmar. Você não pode negar que o aluno está lá, presente no campus. Você não pode estar nessa situação de falar que o aluno não está, e ele tiver, entendeu? Você não pode negar. Então, você pode dizer, olha, a escola não pode confirmar nem negar se o aluno está, nenhuma informação pessoal do aluno. Se o ICE chegar na escola, você tem que se referir ao protocolo do seu distrito escolar. Toda escola tem que ter um procedimento escolar apropriado com as respostas para esse tipo de situação. Você tem que também permitir que as escolas também devem informar os pais e os responsáveis. Se a agência trouxer um mandado judicial, que é o que a gente viu, se for um mandado judicial e não administrativo, e aí o advogado da escola, né, o jurídico da escola, pode tomar a decisão adequada nesse momento, então. Esse link aqui que eu coloquei é um guia de emergência para pais que estão em situação incerta de imigração. Se a família estiver preocupada com alguém, estiver preocupada com uma escola com uma criança que deveria ser retirada da escola, pegar na saída, a pessoa precisa saber que, por exemplo, se o pai não quiser pegar a escola, os pais têm que deixar uma pessoa autorizada a pegar o filho na escola, tem que sempre informar a escola. A gente viu isso muito na administração do Trump. Às vezes os pais não têm passaporte para o filho. Então, esse plano emergencial aqui fala de tudo isso, todos esses cenários, esses casos. E você, ou sua escola, ou localização que você mora, gostaria de ter acesso a essas informações traduzidas, vocês podem entrar em contato por e-mail dessas instituições ou ligar para a procuradoria e, e vocês podem procurar o aconselhamento cabível. Eu disse diversas vezes nessa apresentação para vocês procurarem um advogado de imigração. Eu sei que é muito difícil, é muito caro. Se você está procurando aconselhamento jurídico, você está incerto da sua situação de imigração, você precisa. Lista de advogados e a cidade faz consultas e tem de 15 minutos gratuitos e tem uma lista nacional no slide de baixo. E se a gente parar de gravar, estou disponível para perguntas.